Bíblia é a única revelação completa e perfeita de Deus para nós. Nela nós encontramos tudo o que nós precisamos para vivermos nesta terra. Se você quer ouvir a voz de Deus falando baixinho ao seu coração, basta você pegar sua Bíblia e ler ela em silêncio. Ele vai falar com você. Se você quiser ouvir Deus falar alto com você, pegue a sua Bíblia e leia ela alto. E você vai ouvir a voz de Deus bem alto falando ao seu coração. A Bíblia, ela é a boca e é a voz de Deus para nós. Nós dizemos que a Bíblia ela é inerrante não porque ela não contenha histórias de pessoas que erraram, nem que eram perfeitas. Não é isso. A Bíblia ela é inerrante porque o seu conteúdo não se contradiz de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia é perfeita porque ela revela sobre um Deus que é perfeito e vivo. A Bíblia ela é infalível, pois o Deus vivo, revelado em seu conteúdo, nunca falhou e ela nos garante que ele jamais falhará. A Bíblia também é suficiente, porque o seu conteúdo é completo e é perfeito para nos revelar quem é Deus e qual é a sua vontade para nós. Dito isso, vamos a uma breve introdução sobre a Bíblia em comemoração aos 504 anos da Reforma Protestante. A Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 pessoas diferentes, que viveram em épocas diferentes, em lugares diferentes, com costumes diferentes, num lapso temporal de aproximadamente 1.500 anos, o que, cronologicamente, envolve aí cerca de 35 gerações de pessoas. A Bíblia foi escrita em contextos históricos diferentes e em 3 continentes, África, Europa e Ásia. Os seus 66 livros estabelecidos foram escritos nas mais diversas situações, em desertos, em tempos de guerra, em tempos de paz, em palácios, em prisões, em cativeiros, em vários lugares. Os escritores da Bíblia foram o material humano que Deus usou dos mais diversos tipos. Deus usou desde um estadista como Moisés, conhecedor profundo de ciência, de política, de religião, a um simples pescador como Pedro e seus companheiros, mas usou também reis como Davi, como Salomão, usou também pastores de ovelhas como Amós, usou o médico Lucas também para escrever o seu livro e o livro de Atos, usou Esdras, que era um sacerdote, usou também Neemias, que era um copeiro, uma espécie de funcionário público da época. Enfim, o material humano teve sua utilidade, mas a ênfase e a glória não é para o escritor, é para o autor e para o conteúdo de sua mensagem, que é Deus. É Ele que é o dono de sua obra e Ele usa o material humano que Ele quiser. Independentemente se é rico, pobre, com muita cultura, pouca cultura, para Deus isso não importa nada, porque nada disso interfere no seu plano de salvação. O estilo literário da Bíblia vai muito além do que um simples caráter histórico. A Bíblia começa com o Pentateuco, os primeiros 5 livros escritos por Moisés. Nele, nós encontramos 613 leis do Velho Testamento. Sim, nós encontramos na Bíblia também os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos, os evangelhos, as cartas e a revelação do Apocalipse. Na Bíblia, nós vamos encontrar em diversas partes a intenção de Deus em revelar quem lhe agradou, quem não o agradou, o que fez, o que deixou de fazer e qual foi o fim dessas pessoas. Nós percebemos Deus avaliando todo tipo de pessoa, inclusive reis também. A Bíblia também tem as genealogias, que demonstram, que revelam os personagens bíblicos, suas árvores genealógicas, suas raízes parentais, e revela com muita graça como Deus usou muitos desses para realizar a sua obra. Em tudo isso nós vemos Deus agindo, falando, se manifestando para demonstrar o seu desejo maravilhoso de se relacionar com a humanidade.
Aqui eu preciso abrir uma aspas. A Bíblia, ela não precisa ser atualizada. Isso é linguagem de crente da teologia liberal, que surgiu na Alemanha cerca de 300 anos atrás, onde esse movimento ele pregava, em última análise, que Jesus não ressuscitou literalmente. Isso era apenas história contada pelos seus discípulos. Os teólogos liberais não acreditam na autoridade das Escrituras, não acreditam nos milagres da Bíblia, nos milagres de Jesus. A história nos mostra que aonde a teologia do liberalismo entrou, matou todas as igrejas. Um triste exemplo disso é a geleira espiritual que se abateu sobre as igrejas da Europa, berço da Reforma Protestante. Um crente liberal, ele só acredita naquilo que a sua mente consegue explicar. Esse é o grande problema. Não é ela que precisa de atualização, somos nós. E por quê? Para nós descobrirmos todos os dias qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Para quê? Para não sermos enganados nem por homens e nem pelo diabo. Chama a atenção a unidade literária da Bíblia. E unidade é diferente de uniformidade. Uniformidade é tudo igual, condições iguais, circunstâncias iguais, e não é esse o caso da Bíblia. A Bíblia foi escrita, conforme nós já dissemos, em 3 continentes diferentes, num lapso temporal de 1500 anos, passou por 35 gerações de pessoas, por costumes diferentes, pessoas diferentes. Mas como isso é possível? Por quê? É simples, porque o autor da Bíblia é único, é Deus, e Ele está vivo. E Ele é a essência da sua palavra, e é por isso que ela é inerrante. Uma outra característica interessante é que a Bíblia ela é pontual no cumprimento das profecias. Vejam, 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, esse fato já havia sido profetizado por Isaías, o profeta. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Outra profecia. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías 9, versículo 6. Eu pergunto para vocês, cumpriu ou não cumpriu essa profecia com exatidão? Cumpriu. 400 anos depois de ter sido dita a profecia do derramamento do Espírito Santo pelo profeta Joel, o apóstolo Pedro, lá no livro de Atos, ele vai dizer o seguinte, leia comigo, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Atos, capítulo 2, versículo 16 em diante. Eu pergunto a vocês, essa profecia cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu, graças a Deus. A Bíblia é pontual em suas profecias. Outra característica importantíssima da palavra de Deus é que ela é atual em seu conteúdo. Você pode ler a Bíblia em qualquer época da sua vida, em qualquer lugar do planeta. Você pegar aí um avião, uma nave espacial, parar lá na Lua e ler a palavra de Deus lá, você vai sentir o mesmo efeito transformador que emana dela, porque ela é a palavra de Deus. O seu conteúdo é atual. E outra característica que eu quero reiterar aqui é que ela possui um conteúdo transformador, mas não comprometido em nos transformar de forma apenas aparente. Não. O seu conteúdo transformador, ele opera principalmente de dentro para fora. Outra característica também marcante na palavra de Deus é a sua preservação no transcorrer dos séculos e dos milênios. Quantos inimigos já tentaram destruir a palavra de Deus? Tentaram queimá-la,
trocar o seu idioma para que as pessoas não pudessem compreendê-la, não pudessem lê-la. Ela já foi trancafiada em vários lugares para que ninguém tivesse acesso, enfim. Mas a palavra de Deus, ela tem subsistido todos esses anos, porque é a palavra de Deus. Ninguém, nenhum homem, nenhum demônio, nenhum deles podem destruir a palavra de Deus. Isso já está provado na história. Devemos escolher um versículo bonito, um versículo que nos agrade, porque as pessoas precisam ouvir uma coisa boa, né? Todo mundo chega cansado do dia de trabalho e tem que ouvir uma palavra de conforto. É assim? Escolhendo apenas um versículo bonito? Não, com certeza não é dessa maneira que nós temos que ler a Bíblia. A maneira mais eficaz para nós lermos a Bíblia é ler o seu texto, respeitando o seu contexto anterior e o seu contexto posterior. Dessa maneira, nós vamos fazer a correta exegese da palavra de Deus. Exegese é interpretação. Você vai extrair dela a intenção verdadeira do seu autor original, que é Deus. E com isso, você não correrá o risco de fazer uma exegese. Entendeu? Vou repetir. Exegese. Exegese é você colocar no texto bíblico o que não está lá. Isso é um grande problema. As seitas, principalmente as pseudo-cristãs, são mestras nisso. Exegese é também você interpretar a Bíblia de acordo com a sua conveniência e pretexto. Eu aprendi que exegese pode ser substituída facilmente por outra palavra, heresia. Agora eu vou te dar um exemplo de uma exegese que não é perigosa, mas quando é feita, retira todo o brilho, toda a riqueza que você poderia extrair do texto se aplicado de forma correta, conforme a intenção do seu autor, que é Jesus, quando mandou escrever. Preste atenção ao texto. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 3, versículo 20. Quem nunca usou esse versículo para pregar sobre evangelismo? Eu já usei, você já usou, muita gente já usou. E vou repetir, não é pecado você usar esse versículo como evangelismo. O que acontece é que quando usamos esse versículo fora do seu contexto, você perde uma enorme quantidade de riquezas que o seu conteúdo tem. Veja comigo agora qual é a correta exegese para você, depois de entender, fazer a correta aplicação desse texto. A primeira coisa que você deve fazer é ler a carta toda de Laodiceia. Você vai entender que é o próprio Jesus que está falando, do início ao fim dela. Ele é o Amém, Ele é a testemunha fiel e verdadeira, Ele é o princípio da criação de Deus. Porém, Ele está se dirigindo a uma igreja que se acha muito preparada, muito rica, tem tudo, não precisa de nada, vaidosa, arrogante, prepotente. E Ele, que é o Amém, Ele que é o princípio de todas as coisas, Ele que é a testemunha fiel e verdadeira, aonde Ele está? Está lá dentro dessa igreja? Não! Ele está do lado de fora dessa igreja. Entendeu? Jesus estava do lado de fora da igreja de Laodiceia. Fora, inclusive, de todos os lares da igreja de Laodiceia. Leia o texto. Se você abrir a porta, eu entrarei na sua casa e você há com todo mundo aí dentro da sua casa. Talvez você aprendeu que a casa é o meu coração, tem que entrar em mim. Tudo bem, pode pensar isso, mas é muito mais do que isso. Vamos fazer a aplicação desse versículo nos nossos dias? Você acha que é difícil procurar hoje uma igreja, seja ela qual for, e analisar se Jesus está do lado de dentro ou se Ele está do lado de fora dela? A pergunta que eu te faço agora é essa: será que Jesus está falando para a igreja de Laodiceia que ela tem que sair por aí fazendo evangelismo? É isso mesmo? Eu acredito que agora você entendeu o que significa fazer a exegese correta de um texto bíblico. Não vou me delongar,
porque o objetivo aqui não é pregar sobre a carta de Laodiceia, é apenas te ajudar a entender como nós devemos ler as Escrituras. Lendo o texto, lendo o contexto anterior, lendo o contexto posterior, para extrairmos dela qual é a verdadeira intenção do seu autor, que é Deus. Portanto, finalizando, louvado seja Deus, porque estamos a 500 anos da Reforma Protestante, daqueles que protestaram contra um sistema corrompido que agia em nome de Deus. E hoje nós temos esta palavra maravilhosa, que é a boca de Deus, não só a boca, mas é a voz de Deus que fala ao nosso coração. Maravilhosa, perfeita, infalível, inerrante e suficiente. Que Deus te abençoe. Já para a Bíblia fica por aqui. Um grande abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!